Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo dos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Felipe Luiz inicia preparação com dúvida para jogo decisivo na Copa do Brasil. O técnico usou formações distintas nos últimos dois jogos do rubro-negro. Então, vamos analisar isso. Acho que a mudança tática tem que acontecer, senão o Flamengo fica muito previsível. Os times estão estudando cada vez mais o Flamengo, ainda mais com o Flamengo com essas contratações. Então o Flamengo vai ter um elenco forte, então tá para você várias formações táticas, dependendo do jogo e do resultado da partida. Então ele está certíssimo por essa alternação tática para tentar confundir os adversários. Às vezes vai acertar, às vezes vai errar. Acho que contra o Ceará ele errou, acho que quando ele colocou o Saul com ponta direita, acho que ele tinha que vir como terceiro volante, fazendo uma linha de 5, um Prata continuando pelo lado direito, estava muito bem ali pelo lado direito, o Samuel Lino pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique na frente. Acho que ele teve esse erro. Contra o Atlético Mineiro foi uma fatalidade. O Flamengo estava jogando 4-3-3 e estava dando uma boa movimentação ofensiva, mas porém a bola do Flamengo não entrou e do Atlético entrou. Então ele vem fazendo grandes comandando o time muito bem, melhor falando, fazendo que o time tenha grandes atuações e resultados vão e uma hora chega aos títulos que o Flamengo sempre almeja. Flamengo segue liberação de zagueiro Iago e João Vitor, tem amistoso da seleção sub-20. Dupla fica no Rio, enquanto Lohan e o goleiro Lucas Furtado viajam para Assunção. Acho que o Flamengo está precisando de zagueiro agora. O Léo Pereira e o Léo Ortiz estão um pouco cansados, mas o Léo Pereira, esses erros nos passes dele, para mim, mostra que é cansaço, que a cabeça pensa uma coisa e o pé não obedece. Então são dois zagueiros novos com muito potencial. E os dois que viajam, o Lohan e o Lucas Furtado, eu acho que o Lucas Furtado é um belo goleiro, um cara que, se manter a cabeça ali focado no treino, não se perder pelo mundo que o mundo oferece, tem tudo para ser um grande goleiro. Lohan é um cara que para mim é um ponto direito profissional. No sub-20 ele pode sobrar muito como camisa 10, mas no profissional acho que tem que começar com ponto. Você pegar o Messi é a ponta, depois passou a ser um meia e depois um falso 9 ali na frente. Então tem que respeitar a juventude de cada atleta. E ele tem muita explosão, muita habilidade, mas tem que jogar pela ponta, que a perda perder a bola ali complica muito pelo meio. Então, se joga um ponta, se perder a bola, não tem tanta problemas assim. Vamos para mais notícia. Tem uma aqui que eu quero analisar. Opa, pulou aqui. Jorge Natan pede calma com a avaliação sobre o Felipe Luiz, tem potencial em números. Eu acho assim, o trabalho do Felipe Luiz é monstruoso, ainda mais com os reforços. Falar atingir o Flamengo é fácil, já rodou vários treinadores e para mim os números estão mostrando que o Felipe Luiz vem fazendo um excelente trabalho. Sabe como montar. Uma única coisa que eu tava pegando um pouquinho no pé dele é a questão da alternância tática. Acho que também tem muitos jogadores que pode mudar o esquema tático, assim, confundir o adversário no sistema de marcação. Ele já sabe como é o movimento do Flamengo, então você tem que criar alternativa para que o Flamengo consiga quebrar os sistemas defensivos.
Vamos para mais notícias do Flamengo no portal GE. De La Cruz vai a campo e Danilo evolui. Veja a situação do ATM do Flamengo. Boa notícia, exame não indica lesão em Arrascaeta. Então vamos lá. De La Cruz também é muito importante. Pode falar o que? No problema no joelho dele, não sei o que, não sei o que. Mas quando ele vinha jogando, o Flamengo vivia seu grande momento, sua evolução tática. Claro que o Pulgar também faz muita falta esse Flamengo, é um poder de marcação e saída de jogo muito boa. A falta do Danilo faz com que a zaga consiga revezar sem perder o nível técnico. Isso aí também é muito importante para o Flamengo. E o Arrascaeta é o camisa 10. Então é uma excelente notícia constatar que o Arrascaeta pode jogar esse jogo contra o Atlético. E fica muito a critério que o Felipe Luiz estudou sobre o Atlético para tentar furar a defesa do Atlético e fazer os gols que necessita. Precisa primeiro fazer 1-0. Acho que o Flamengo não pode sonhar com 3-4-0. Se primeiro não fizer fazer 1-0 e empatar esse resultado. Fez 1-0, aí o Flamengo tem um controle do jogo e ali tenta fazer o segundo e se deixar vai 3-4-5-0 e domina o jogo. Mas a princípio o Flamengo tem que entrar querendo fazer 1-0 e empatar esse jogo. Conseguiu empatar, você tem a alternativa dos pênaltis ou tenta fazer o segundo gol para conseguir a classificação de um modo melhor. Então, contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, o Flamengo usou muitos jogadores, ainda fez a estreia de alguns jogadores, então o time do Flamengo estava muito modificado, sem um entrosamento. Então, nesse jogo contra o Atlético de novo, pela Copa do Brasil, acho que o Felipe Luiz vai manter um time mais conjunto, aquele time que ele quer mais em campo. Então, acho que vai ter uma evolução tática do time. Vamos para mais notícia. Carrascal refere estresse com a demora no acordo com o Flamengo. Meia, não duvidei nem 2 segundos sobre vir. Então isso aí é um cara que pode ser o substituto do Arrascaeta no River Plate e jogar como segundo atacante, mas eu vejo um potencial muito grande dele de jogar pelas pontas. É um jogador habilidoso que vai para cima, com muita vontade técnica. Como camisa 10 eu tenho que ver ele atuando. Acho que os vídeos ali não mostrou para mim uma característica de um camisa 10. Mas vamos ver, acho que só quando ele jogar ali naquela função a gente vai ter uma avaliação boa ou ruim sobre ele. Vamos para mais notícias do Flamengo no portal GE. Flamengo nunca reverteu vantagem fora de casa em mata-mata. O Brunegro perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil de 1-0 no Maracanã. O Flamengo também não venceu o Bragantino há mais de 20 anos e venceu o Bragantino esse ano. Então, assim, tabus estão aí, uma hora vai quebrar e pode ser nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o Flamengo tem um grande elenco, tem grandes jogadores, jogadores de nível internacional, jogadores de seleções espanhola, italiana, uruguaio, chileno, e por aí vai. Então o time do Flamengo é uma grande seleção, então são jogadores muito experientes que estão habituados a decidir jogos. Então depende muito do conjunto, do coletivo e do individual de cada atleta para conseguir reverter esse placar desfavorável para Flamengo conseguir a classificação para a próxima fase. Vamos ver se tem mais notícia do portal GE. Flamengo desiste da contratação de Lucas Beltrán da Fiorentina. É um bom jogador, mas eu creio que o jogador que não queria vir, então o Flamengo não vai forçar. Há outros nomes para o Flamengo buscar.
Vamos ver o que a diretoria busca de alternativa ofensiva para o Flamengo. Camisa 9 são muitos jogadores, tanto argentino, tanto uruguaio, tanto de outros países. Então o Flamengo tem que buscar uma alternativa ofensiva para substituir o Pedro, um 9 com mais características de 9. E vamos ver quem o Flamengo traz. A janela ainda vai estar aberta por bastante tempo, onde o Flamengo pode com calma trazer os reforços que necessita. Notícia do Coluna do Fla. Continuando a Coluna do Fla, CSKA formaliza interesse em contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo. 10 a 15 milhões de euros para mim, ele sai, eu não tenho o que falar. Então, vamos ver se o Flamengo negocia o Matheus Gonçalves mesmo ou não. Ele fica, é um potencial enorme, o cara para mim tem muito talento. Ainda está pagando por ser imaturo, e a oferta deles é de 10 milhões de dólares. Eu acho que é um bom valor, um jogador que pode estar certo ou não. Então o Flamengo tem que negociar e dar espaço ao menino, já que o Flamengo trouxe grandes nomes para a posição. O Flamengo não tem mais espaço para amadurecer. Ou o jogador entra e arrebenta, o jogador não vai conseguir ter calma para conseguir evoluir dentro do Flamengo, porque o Flamengo tem trazido grandes nomes com grande potencial. Isso pode irritar muita gente que gosta do Matheus Gonçalves. Eu também gosto demais do Matheus Gonçalves, porém nós tem que ser realista com o que a gente vê no Flamengo. Ali para a posição dele tem Luiz Araújo, tem o Prata, tem o Saul, que o Felipe Luiz colocou ali, tem o Carrascal que pode jogar pelo lado direito. Então é muita concorrência. Tem o Lohan que joga ali pelo lado direito. Então camisa 10 ali já tem o Vitor Hugo que está retornando, tem o Carrascal que também pode jogar camisa 10. Então assim, eu gosto demais do Matheus Gonçalves, mas é aquele negócio que houve com o Vitor Hugo. Recebeu uma proposta boa, o Flamengo não quis vender naquela época, desvalorizou, o cara saiu de graça do Flamengo. Então é isso que eu tô falando, é isso que eu quero mostrar. Teve também o caso do Ninho, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, achou que o Ninho ia conseguir também uma boa proposta e acabou o jogador ficando ali, perdeu aquele gol no Mundial lá e foi marcada a carreira dele por causa disso. Então eu falo isso porque eu quero o sucesso do Matheus Gonçalves, e eu já tenho a opinião aqui, o Flamengo tem que fazer um fundo para repatriar esses jogadores que são importantíssimos, fazer isso para o jogador saber que pode sair e pode retornar novamente ao Flamengo. Mais notícias do Coluna do Fla. Rogério Ceni cita Samuel Lino e terça prova após contratação do Flamengo. Tem limite. Acho que o Flamengo juntou dinheiro, vendeu grandes jogadores como Wesley e Gerson. Ali só foram 50 milhões de euros. Com a venda do Gerson, já contratou o Samuel Lino, que foi contratado de forma parcelada. Então, Flamengo tem dinheiro, fez seu nome, se estruturou para chegar aonde chegou. Então, me desculpa aos pessoal que está invejando a contratação do Flamengo, mas o Flamengo se preparou para aumentar o nível quando os outros fizeram aquela política de vende o jogador caro e contrata vários jogadores, diluindo o dinheiro todo, fazendo com que o dinheiro que ele recebeu seja todo gasto em contratação, e o jogador fica 3, 4 anos e não está esperado. Então o Flamengo se estudou, pagou suas contas para que pudesse chegar ao nível que está hoje. Então só lamento aos rivais, mas o Flamengo fez por onde e mereceu contratar, fazer contratações grandes, porque se estudou para isso. Então essa análise foi comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.